Cá estamos para a primeira parte da nossa ordem do dia, que não é mais que a audição da Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as demoras nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial e indeferimentos dos mesmos. Como os senhores deputados sabem, e a nossa convidada de hoje também, que vem a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, nós teremos uma intervenção inicial de 8 minutos do PCP, a que responderá a Sra. Secretária de Estado, e depois teremos intervenções dos diferentes grupos parlamentares, começando pelo principal partido da oposição, com resposta no mesmo tempo da Sra. Secretária de Estado. A grelha que temos considera uma segunda ronda, com inscrições individuais, com limite de 2 minutos, para aqueles que entenderem fazê-lo, com uma resposta global conjunta, neste caso, da Sra. Secretária de Estado. Tendo feito a explicitação da grelha e, sem mais, dava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para apresentar o seu requerimento. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado, é um gosto de revê-la e agradeço a disponibilidade para nos ajudar a compreender o que se passa com o subsídio de educação especial e o conjunto de problemas que estão a afetar a sua atribuição e sobretudo, a sua eficácia. Como resulta do requerimento que o PCP apresentou, são bastante graves os problemas na atribuição do subsídio de educação especial. E independentemente da necessidade de uma discussão de fundo, desde logo acerca dos instrumentos adequados para garantir a todas as crianças e jovens, e a todas sem exceção e sem depender da condição de recurso, o que passaria seguramente por uma escola pública verdadeiramente inclusiva, gostaria de salientar alguns dos problemas que têm sido identificados. Por um lado, atrasos muito significativos no simples registro dos pedidos de subsídio apresentados pelas famílias, e temos nota de que, sobretudo, em alguns distritos, temos em média atrasos de 115 dias que chegam a ultrapassar os 200 dias, e sublinho que é apenas para registro, não é para decisão, nem pouco mais ou menos. Mas sim, em relação à decisão, há também atrasos muito expressivos. Estamos a falar de uma média de 175 dias, chegando mesmo aos 259 dias. É demasiado tempo para acorrer a necessidades que são muito candentes com frequência. Há também um elevadíssimo número de indeferimentos. Os dados que temos indicam que no ano letivo passado foram mais de 9.000 crianças e jovens que viram denegado este apoio indispensável. Naturalmente que importaria perguntar que soluções para estes problemas, desde logo, em termos de reforço, no plano imediato, em termos de reforço da capacidade dos serviços para analisar e decidir em tempo útil estes processos. Mas temos também nota de muitas denegações baseadas em comissões ou em equipas multidisciplinares, em avaliações que contrariam frequentemente as avaliações, os pareceres, as recomendações, desde logo dos médicos que prescrevem este tipo de respostas, as respostas abrangidas por estes subsídios, mas também terapeutas, profissionais de educação. E muitas vezes as avaliações presenciais não demoram mais de 3 ou 4 minutos, o que causa uma enorme perplexidade, por um lado, nas famílias, e por outro,
naqueles que, como nós, contactamos esta realidade e não nos parece razoável que em 2, 3 minutos, 4, 5, que seja, se despache uma decisão de uma tão grande importância para as famílias e sobretudo, para as crianças e jovens. Ora, em relação a este ponto, há um aspecto ainda mais preocupante, é que, segundo pude concluir, nomeadamente da audição do Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, muitas destas denegações são feitas com base na avaliação, digamos, da produtividade pedagógica esperada daquela prescrição, ou seja, é feita a avaliação sobre se vai produzir algum resultado útil esta ou aquela terapêutica, ou esta ou aquela técnica. Eu receio ter entendido isso e espero não ter entendido mal, porque nesse caso estaríamos perante uma perversão completamente inaceitável, porque as crianças e jovens têm direito aos apoios, independentemente daquilo que se espera que eles venham a produzir. Eles produzirão aquilo que for possível produzir. Uma outra questão colocada tem a ver com o valor muitíssimo baixo deste apoio, que não é atualizado há muitos anos e, portanto, importaria perceber se o Governo, o que vai fazer o Governo em relação a esta matéria. Há ainda o facto de as famílias terem de adiantar o pagamento aos técnicos que prestam o apoio e são ressarcidas muito tarde, muitíssimo tarde, meses até. Ora, aqui, independentemente do progresso que estes apoios venham a ter, designadamente em termos da provisão direta pelo Estado, nomeadamente na escola pública, importa talhar desde logo este problema. É porque as famílias que pedem estes apoios já por si têm baixos recursos e ainda por cima têm que adiantar o pagamento e depois esperar o ressarcimento, como digo, por vezes largos meses a fio. E, portanto, impõe-se saber o que é que o Governo vai fazer para resolver este problema. E disse, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, seguindo a nossa grelha, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, a quem mais uma vez agradeço a sua presença, para responder ao requerente também com um tempo limite, neste caso de 8 minutos. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados e volto a referir, já não é a primeira vez que venho à Comissão, mas é sempre um gosto vir a esta Comissão e é, sobretudo, um gosto reforçado e agradecer ao Partido Comunista por ter feito este requerimento e permitir que o Governo venha aqui hoje informar aquilo que está a fazer no âmbito de uma matéria efetivamente especial, porque nós estamos a falar de um apoio que foi criado para crianças e jovens com deficiência até aos 24 anos, nas situações em que eles têm uma deficiência permanente e necessitam de um apoio específico se frequentarem um estabelecimento de ensino adequado. E esta é uma prestação, como o Sr. Deputado referiu, e bem, é uma prestação que é mediante reembolso, ou seja, as famílias pagam este apoio que é prescrito e depois apresentam apresentam as despesas e são reembolsadas. Portanto, estas são as regras. Como o Sr. Deputado também referiu, e todos nós temos conhecimento, eu julgo que todos os senhores deputados têm conhecimento, nós já antes mesmo de chegarmos ao Governo tínhamos conhecimento que a situação de subsídio de educação especial tinha efetivamente de ser revisitada. Tinha efetivamente de se perceber porque é que todos os anos havia imensas situações de alertas dos atrasos, quer no registro destes apoios, quer na decisão, quer no processamento, ou seja, no pagamento. Portanto, de certa forma, foi com alguma estranheza que nós, já no passado, questionamos o Governo e verificamos que nunca foi feita nenhuma reflexão sobre isso. Portanto, de imediato, que este Governo iniciou funções, o que é que fizemos? Já tinha tido a oportunidade de o dizer aqui quando estive aqui em comissão, numa audição regimental.
o que fizemos foi articular com as áreas governativas que têm a intervenção na atribuição deste apoio e tentarmos perceber, junto também dos serviços, perceber exatamente o que é que gerava estes atrasos na atribuição deste apoio. Porque isto é importante nós percebemos o porquê, porque se nós não percebemos o porquê nunca vamos conseguir resolver a situação. E depois também é preciso percebermos que há efetivamente atrasos e aceitar que há atrasos e dizer, aceitar no sentido de reconhecer que há e dizer que, embora os dias vão diminuindo, e nós desde já antecipamos que nos congratulamos com o esforço que está a ser feito pelos serviços no sentido de agilizar os processos, a verdade é que não é isso a solução que nós precisamos para o subsídio de educação especial. Eu já lá irei. Portanto, o que nós fizemos foi fazer esta articulação e tentar perceber exatamente o que é que gerava estes atrasos. Concluímos que, efetivamente, todo o procedimento é em si mesmo complexo. Envolve várias entidades, envolve várias fases e determinadas exigências que por si geram, é natural, porque como há várias diligências, é natural que gere atrasos. O que é que nós entendemos e o que é que nós decidimos perante isto que concluímos? Decidimos que era preciso uma análise minuciosa, uma análise profunda de todos os procedimentos e regulamentação do subsídio de educação especial. E o que é que fizemos? Fizemos o seguinte, a construção de um grupo de trabalho, e devo desde já dizer o seguinte, Srs. Deputados, é um grupo de trabalho, não é para ficar um ano a trabalhar, é um grupo de trabalho que tem até final de janeiro para apresentar conclusões da avaliação e dar sugestões de melhoria. Portanto, vai ter que todas as questões que nos têm sido sinalizadas, inclusive as questões que o Sr. Deputado acabou de referir, no que diz respeito aos indeferimentos, no que diz respeito à forma como decorrem as avaliações das equipas multidisciplinares, tudo isso vai ser tido em conta. Portanto, vamos fazer uma verdadeira reflexão, uma verdadeira reavaliação, que aliás já devia ter sido feita há muito tempo, porque aquilo que estamos aqui hoje a tratar, infelizmente, não é uma situação nova e, portanto, nós temos inclusive um apoio que já tem anos e, portanto, está perfeitamente na altura de fazermos uma monitorização, um acompanhamento, sabendo que há efetivamente atrasos e que estes atrasos são impactantes negativamente na vida das pessoas e na vida das famílias. Portanto, por um lado, foi esta uma decisão que tomamos. Uma outra decisão, e que está em curso, e eu julgo que o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social também já teve a oportunidade de dizer, prende-se com a digitalização, ou seja, tornar os processos, porque, como referiu, até os próprios registros dos processos são morosos, porque envolvem recursos e precisamos de ter, efetivamente, uma simplificação em termos de processuais, em termos informáticos, está a ser tratado através do Instituto de Informática da Segurança Social, para que tenhamos uma plataforma que possa permitir uma maior agilização, uma maior eficiência e eficácia no que se prende à atribuição do subsídio de educação especial. Portanto, estas são duas medidas estruturais que em breve, e muito breve, estarão no terreno para dar soluções. Mas, como também foi referido por Sr. Deputado Alfredo Maia e que nós concordamos inteiramente, e como eu também já tive a oportunidade de dizer, nós estamos perante um problema. E enquanto não temos as soluções estruturais, nós temos de dar resposta às famílias que estão à espera e às crianças e jovens que estão à espera de subsídio de educação especial. E, portanto, não podemos cruzar os braços e ficar à espera de medidas estruturais. O que é que fizemos? Fizemos precisamente aquilo que o Sr. Deputado referiu, que é uma reorganização dos centros distritais. Portanto, tivemos uma reunião com os serviços, com o Instituto da Segurança Social, em que ficou definido e assumido o compromisso de uma reorganização dos centros distritais de forma a acudir a esta situação e de rapidamente conseguirmos diminuir as pendências. Porque se é verdade e que nos devemos congratular, me refiro e volto a referir, que o esforço que os serviços têm feito para diminuir as pendências, a verdade é que ainda há muitos processos em atraso. E, portanto, nós temos de imediato de dar resposta às pessoas, porque o pressuposto com que foi criado este apoio não se compadece que o apoio não chegue em tempo útil às famílias. E é isso
que está a acontecer. Por outro lado, e ainda como medidas que nós entendemos importantes, além da criação do grupo de trabalho, da questão da digitalização e deste reforço dos serviços, devo dizer que nós temos aqui uma grande preocupação com a questão da fundamentação. Foi referida por vários senhores deputados já várias vezes, já noutros tempos que se falava das questões da fundamentação. O que é que nós entendemos? Entendemos também com os serviços da Segurança Social, com o Instituto da Segurança Social, reforçar as indicações para que as fundamentações tenham que ser claras e objetivas. E nós vamos revisitar a forma como estão a ser feitas para perceber de que modo podemos melhorá-las. Porque um Estado tem de saber comunicar com o cidadão e não se podem fazer indeferimentos e dar respostas que não permitam ao cidadão fazer uma avaliação cabal daquilo que foi decidido relativamente a ele. Portanto, não podem ser fundamentações vagas, têm de ser fundamentações concretas, e é isso que nós também já temos esse reforço com os serviços para essa indicação, mas vamos reavaliar e aquilo que for necessário modificar para melhorar as fundamentações, assim o faremos. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Então, passamos à primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares e de resposta da Senhora Secretária de Estado. A primeira a intervir, o primeiro grupo parlamentar a intervir é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Senhora Deputada Lia Ferreira. Senhora Deputada, por favor. Muito obrigada. Um cumprimento especial à Senhora Secretária de Estado, agradecendo a sua presença aqui hoje, que realmente nos permite refletir nesta Comissão um tema que nos é particularmente sensível. Estamos a falar de crianças, estamos a falar de crianças que aquilo que fizermos hoje vai ter repercussões ao longo da sua vida e, portanto, este é um tema particularmente caro para nós. Na realidade, o que nós estamos aqui a falar é como é que vamos empoderar estas crianças muito mais do que o simples sucesso escolar. Nós temos que olhar para a criança ao longo da vida e aquilo que investirmos hoje será aquilo que menos teremos que investir no futuro. E por isso mesmo é tão importante olharmos para este tema com muita atenção. A integração escolar é uma das etapas mais importantes para a vida de qualquer ser humano. É na escola que se inicia a socialização e, portanto, é bidirecional esta questão da inclusão e é fundamental que realmente, e há aqui um grande avanço que foi feito, desde termos crianças com deficiências e incapacidades à parte e finalmente termos todos juntos no mesmo circuito, com as mesmas convivências. Nós temos aqui feito um ciclo de audições que nos permitiram identificar os problemas que a Senhora Secretária de Estado também já aqui trouxe, desde a injustiça de imensas decisões negativas e insuficientemente fundamentadas, ao período de concessão do subsídio, o atraso de pagamentos, a burocratização excessiva, declaração médica que tem sido uma dificuldade quando confrontada com aquilo que são entendimentos de algumas equipas multidisciplinares. Portanto, as dificuldades estão devidamente identificadas, ou pelo menos têm sido devidamente identificadas nesta comissão, nesta ronda de audições. Mas a verdade é que temos que refletir um pouco sobre este assunto e perceber aquilo que nos dizem os números, e os censos de 2021 dão-nos números complicadíssimos, na medida em que as crianças e jovens com deficiência têm uma baixa taxa de escolaridade. E aqueles que têm taxa de escolaridade, 64,7% complementam apenas o ensino básico, passando apenas a 8,5% para o ensino secundário, completando, e apenas 5,4% complementam o ensino superior. Ora, isto vai trazer repercussões, nomeadamente na inserção em mercado de trabalho, atira estas crianças e jovens para um futuro muito dependente de reformas e pensões e não lhes dá a dignidade
que é necessária. Portanto, há aqui um conjunto de medidas a repensar. Sabemos que aquilo que foi o modelo assistencialista numa fase inicial e que deu origem mesmo à criação deste subsídio, não é o modelo que nós hoje vivemos. Entretanto, muito decorreu, este subsídio veio aqui tirar de instituições crianças que estavam constantemente fechadas e finalmente puderam ter acesso à escola, puderam conviver, mas, entretanto, muito se evoluiu. A Convenção de Salamanca trouxe-nos aqui um novo input de inclusão, que foi mais tarde reforçada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, portanto, hoje falamos de inclusão, falamos de um sistema educativo inclusivo que se baseia nas necessidades das crianças, vistas como um todo e respeitando os seus 3 níveis, desde o académico, o social e emocional ao pessoal. Alguns países da Europa já estão a fazer este circuito da inclusão e Portugal até se tem destacado. Com todas as oportunidades de melhoria, a verdade é que Portugal está a fazer um caminho muito importante. Desde o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que desde logo precisa de alguns reforços, desde a introdução da PSI, que era já um caminho que estava a ser feito para retirar a condição de recursos para o acesso às terapias necessárias, ao financiamento das terapias necessárias, e aqui a PSI veio resolver muitos problemas. Estava prevista a regulamentação da sua terceira via, que iria precisamente substituir este subsídio. E, portanto, tendo este enquadramento e sabendo que hoje também temos um MAVI, o Sistema de Apoio à Vida Independente, que veio também aqui dar um complemento, não substituir, mas complementar as necessidades, gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado esta possibilidade e perguntar-se até que ponto o Governo se está a organizar precisamente para não só provocar uma maior celeridade e efetividade nos pedidos, saber qual a posição do Governo em relação a este subsídio, como é que vê este subsídio e a sua necessidade de reforço e de agilização, que vai muito além da desmaterialização que já estava a ser feita no decorrer do PRR. Gostaríamos de saber se está em curso alguma medida destinada precisamente a regulamentar esta terceira via da PSI para retirar esta condição de recursos e para garantir maior equidade do sistema, abranger mais crianças, ser mais célebre e desburocratizar como é aquilo que se pretende. Gostaríamos de saber se está em curso alguma outra medida que não só o grupo de trabalho que vai rever a legislação, que até já foi revista em 2016 e que, entretanto, se pretendia melhorar com a terceira fase da PSI para realmente conseguir abranger mais crianças. E se efetivamente o Governo está a concentrar isto numa tutela única, porque até agora este subsídio está subdividido, isso também tem sido uma das principais dificuldades identificadas, e se efetivamente o que é que o Governo está a pensar fazer para suprimir a duplicação e a ambiguidade de entendimentos entre aquilo que são as declarações médicas e aquilo que é o entendimento das equipas multidisciplinares. Portanto, gostávamos também de perceber se está previsto algum reforço no Serviço Nacional de Saúde para um melhor diagnóstico a estas crianças e jovens. Portanto, basicamente ficam aqui as propostas do reforço do SABI, do Serviço de Apoio à Vida Independente, como complemento às necessidades destas crianças em comunidade escolar, a regulamentação da PSI na sua terceira componente, tal como estava a ser trabalhada pelo Governo do Partido Socialista, que numa fase transitória não terminou com o subsídio, porque não podemos deixar as famílias desapoiadas, mas é por aqui, pela retirada da condição de recursos, que vamos conseguir realmente ser mais equitativos e mais igualitários. E, por fim, a questão da revisão do Sistema Nacional de Saúde, que abrange crianças de 0 aos 6 anos. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para responder em igual tempo da Sra. Secretária de Estado, 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Lia Ferreira, dizer também que é um gosto, tive a oportunidade de a felicitar pelas funções que recentemente assumiu e dizer o seguinte, começar por esclarecer aqui uma situação. Relativamente à fundamentação, queria clarificar que não referi que há fundamentações injustificadas. Disse sim que face às situações que nos foram sinalizadas e que nos são sinalizadas também no Ministério, nós o que fizemos foi, em reunião com os serviços, também fazer esse reforço, esse cuidado e essa orientação aos serviços para analisarem as formas como são feitas as fundamentações, para verificar se efetivamente elas são de forma clara e objetiva e que nós próprios também iremos verificar, assim que estiver sinalizado pelos serviços, se efetivamente há alguma dessas situações. Portanto, essa é uma questão que eu acho que é crucial. E volto a reiterar da importância de qualquer cidadão saber claramente as razões de uma decisão que é tomada a seu respeito ou uma situação a seu respeito. Depois, senhora Deputada, efetivamente há aqui um conjunto de questões que coloca e que eu vou efetivamente ter que remeter para as questões do grupo de trabalho. Tudo, neste momento, está em cima da mesa no que diz respeito ao subsídio de educação especial, designadamente o ele poder fazer parte desse trabalho incompleto deixado pelo anterior Governo, designadamente a terceira fase da PSI. Portanto, tudo está em cima da mesa. Nós o que queremos, efetivamente, e eu acho que todos aqui queremos o mesmo, é que um apoio que foi criado com um propósito muito concreto. E como a senhora deputada disse, e muito bem, que temos que olhar para as crianças, para a criança ao longo da vida. A fase da escola é uma fase fundamental. A escola inclusiva é importantíssima. E, portanto, um apoio que é criado especificamente neste contexto para as crianças com deficiência não pode falhar. E, portanto, o que nós temos que fazer é olhar para o sistema, perceber o que tem que ser mudado e nós já identificamos muitas situações que me referi. É a própria parte informática do processo, que isso está mais que identificado e está em curso, como também referiu, está em curso, mas é preciso ir mais longe, porque por isso é que nós articulamos sempre com as 3 áreas governativas fundamentais neste processo: a saúde, a educação e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E este grupo trabalha com estas 3 entidades para percebermos exatamente e podermos dar respostas. Se deve ficar apenas numa tutela, o que é que nós podemos eliminar ao longo deste processo, mas sempre com uma preocupação que eu acho que temos que ter todos, e eu julgo que os senhores deputados partilham certamente a preocupação do Governo, que é a preocupação com o rigor e a transparência que a atribuição de apoios do Estado deve ser feita e, portanto, nunca perdendo o foco neste rigor e nesta transparência naquilo que são os procedimentos, nós temos efetivamente um problema antigo e temos efetivamente de assumir que temos esse problema e olhá-lo de frente, que foi isso que nós fizemos. Olhá-lo de frente e dizer, esta situação tal como está não pode continuar. As soluções já nos foram apontadas diversas. Os seus deputados provavelmente terão algumas opiniões. Nós já recebemos várias entidades que nos manifestaram as suas opiniões. Devo dizer que nós vamos reunir, estamos simplesmente, e com franqueza para dizer que estamos simplesmente à espera que seja estabilizado o calendário do Orçamento de Estado para podermos agendar aqui um conjunto de reuniões que já tivemos que adiar precisamente pelas dúvidas que é reuniões com entidades que diariamente trabalham com pessoas em situação de deficiência, para nos ajudarem a fazer mudanças, e não é só aqui, a fazer melhorias, porque há um propósito que nós temos no nosso trabalho, e este Governo tem no trabalho, que é governar para as pessoas e governar com as pessoas. E, portanto, nós queremos ouvir um conjunto de entidades, porque as opiniões são várias, e nós vamos ter que, e mesmo assim, o nosso objetivo é que este trabalho esteja em 3 meses, portanto, final de janeiro, nos sejam apresentadas as conclusões para rapidamente as alterações que tiverem que ser feitas, serem feitas. E, portanto, também estamos abertos a contributos dos grupos parlamentares. Portanto, acho que é fundamental que todos nós nos alinhemos efetivamente numa causa, e a causa é trazer justiça na atribuição do subsídio de educação especial, e trazer justiça à atribuição do subsídio de educação especial é precisamente, desde logo,
eliminar obstáculos que possam existir e que dificultam efetivamente a atribuição do apoio, a decisão do processo. Neste momento é isto que nós estamos a fazer com este grupo de trabalho, esta análise, mas como referi, não nos ficamos por aqui, porque daqui até janeiro temos o mês de outubro que está a decorrer, temos novembro, temos dezembro e temos o próprio mês de janeiro. E nós queremos, neste tempo, diminuir as pendências de forma significativa, porque nós não nos podemos contentar com... nós podemos sempre ficar satisfeitos quando o processo vai evoluindo num sentido positivo de diminuição de pendências, mas temos que querer mais, porque assim as pessoas o merecem. E temos que querer efetivamente diminuir as pendências. Portanto, por isso é que nós, juntamente com o Instituto da Segurança Social, foi assumido esse compromisso de reorganizar os serviços para precisamente nós, rapidamente aos processos que estão em curso, podermos dar de imediato resposta. E a questão que a senhora deputada referiu, que também é uma questão que nos foi sinalizada, que nos é sinalizada e por vezes muitas vezes é incompreendida, que é a questão da diferentes interpretações entre aquilo que é dito pela declaração médica e depois aquilo que vem a ser dito pela equipa multidisciplinar. Eu acho que é preciso clarificar, porque eu acho que resulta aqui algumas dúvidas, clarificar exatamente qual é o propósito de uma situação e o propósito de outra. E são diferentes. E, portanto, nós temos que olhar e perceber, todos alinham no mesmo sentido. Atenção, todos alinham no mesmo sentido. Mas a questão das equipas multidisciplinares, e como a senhora deputada também referiu, a questão das equipas multidisciplinares surgiu pela necessidade de certa forma, auxiliar os serviços quando houvesse dúvidas relativamente à declaração, porque a declaração médica nem sempre vinha devidamente fundamentada, porque tem que se fundamentar a permanência, ou ser uma deficiência permanente, tem que se fundamentar exatamente aquele apoio específico face à deficiência e às vezes isso não acontece. Portanto, há atrasos e há, de certa forma, algumas dificuldades no processo que nem sempre resultam do próprio do procedimento em si, ou seja, das fases processuais. Resultam porque têm que resultar de, às vezes, dúvidas de entendimento. Essas dúvidas de entendimento têm que ser clarificadas, se é que existem. Têm que ser clarificadas. Por isso é que e existem porque as equipas multidisciplinares são chamadas a intervir. Quando as equipas multidisciplinares são chamadas a intervir, têm uma posição, tomam uma decisão, depois, seguidamente, é dado o encaminhamento de acordo com essa equipa multidisciplinar. E, concorde-se ou não se concorde, a verdade é que é isto que está definido na lei. Mas é para isto também que nós vamos olhar, para perceber se efetivamente uma e outra situação, porque é que elas colidem. Como aqui é referido. Os deputados alegam que muitas vezes vem alterar aquilo que é dito pelo médico, pela declaração médica. É isso que nós vamos ter que analisar. Nós vamos ter que analisar todas as situações que foram sinalizadas, porque só analisando todas as situações que nos foram sinalizadas é que nós vamos conseguir corrigir problemas, não vamos ter sempre questões que são levantadas e que não são devidamente clarificadas. Portanto, eu julgo que respondi às questões e devo salientar que isto tudo está a ser feito. Eu não vou falar da questão do Serviço Nacional de Saúde, não é competência peço desculpa, Sr. Presidente, é muito rápido, não é responsabilidade deste Ministério, mas o que lhe devo dizer é que há um grande empenho da Saúde, da Educação e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para a resolução deste problema. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Então, de seguida, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, seja bem-vinda a esta casa, que é também a sua casa. Obrigada pela sua disponibilidade para, mais uma vez, prestar todos os esclarecimentos relativamente a esta prestação tão importante, que é o subsídio de educação especial. Em primeiro lugar, gostaria de referir, e como a Sra. Secretária de Estado também já disse, o PSD não ignora, e nenhum dos partidos aqui representados ignora, com certeza, os constrangimentos do processo administrativo desta prestação social em particular, e reconhecemos a necessidade de simplificação do processo administrativo. Eu julgo que esta afirmação é comum a todos. Em segundo lugar, referir também que o Grupo Parlamentar do PSD
e não é de hoje, também num passado recente, manifestou sempre a sua preocupação com a concessão desta prestação social, manifestando também a preocupação com o atraso na concessão e, aliás, em tempo, no então Governo, a própria senhora Secretária de Estado, à altura deputada, também ela subscreveu várias perguntas neste âmbito ao então Governo, que também nessa altura, já com o problema identificado, se limitou a reconhecer de facto o constrangimento, mas que não agiu em tempo. E, portanto, essa situação adensou, naturalmente, o atraso na concessão desses processos. Eu julgo que todos nós, e já o disse também nesta Comissão, temos a obrigação e a humildade democrática de reconhecer que, de facto, o Governo anterior não deu o devido provimento e a devida importância a este processo, não o simplificou, não o tornou acessível, não o tornou, do ponto de vista do acesso às prestações sociais, um procedimento fácil. E, portanto, estando este Governo há 6 meses em funções, naturalmente que encontrou um processo pesado, uma herança pesada e que, de acordo com aquilo que a Sra. Secretária de Estado também já aqui disse, está a tentar ao máximo envidar todos os esforços para encontrar soluções para a fácil atribuição deste subsídio de educação especial, que é, como a Sra. Deputada do PS referiu, de facto importantíssimo para o desenvolvimento humano das crianças que dele necessitam, e referindo também a importância da intervenção precoce, naturalmente que quanto mais cedo a criança tiver o apoio especializado de que precisa, maior é o sucesso dessa intervenção. E, portanto, estas são duas conclusões: por um lado, o reconhecimento do problema, por outro lado, o reconhecimento da importância e do impacto desta prestação na vida das crianças, dos jovens e das famílias. Este reconhecimento está feito e é o primeiro passo para resolver o problema, coisa que o anterior Governo, de facto, não fez em tempo. A Sra. Secretária de Estado disse também, e muito bem, e como já deu provas também, quer na Secretaria de Estado, quer no Ministério, de que este trabalho de avaliação conjunta que está a ser feito com todos os intervenientes do setor já deu origem a um grupo de trabalho que nos apresentará propostas concretas em janeiro e, portanto, estão a ser dados passos, como aqui deixou muito bem, para resolver esta situação que não é fácil nem é imediata. Todos nós temos essa noção. É, ademais, uma prestação social que implica protagonistas interministeriais, como foi aqui dito. Portanto, não estamos perante a simplicidade de um processo de atribuição de subsídio de desemprego ou de abono de família. Estamos perante um processo que é muito mais complexo do que isso. Como referiu muito bem, por vezes surgem dúvidas na própria interpretação da declaração médica que urge depois dirimir e, como sabemos, pode nessa altura haver interpretações dissonantes e, portanto, tudo isto acarreta tempo, torna este processo muitíssimo pesado, razão pela qual se chegou a uma situação que todos reconhecemos que não pode acontecer num Estado de Direito e que está, de facto, a privar o desenvolvimento humano destas crianças e jovens que necessitam, de facto, deste apoio, seja em estabelecimento, seja ao nível de apoio individualizado. Gostaria também de referir que, do ponto de vista do Governo, do programa do Governo, o Sistema de Segurança Social e o acesso às prestações sociais assumiu uma importância fundamental do ponto de vista da forma como este Governo entende o Estado de Direito e o acesso à verdadeira justiça, porque é disso que se trata quando atribuímos uma prestação social e, portanto, elogiar também aqui as medidas que a Sra. Secretária de Estado nos deixou, e são 4 fundamentais, mas referir também, dizia eu, que do ponto de vista do programa do Governo, a necessidade e a importância da otimização dos processos do ponto de vista da digitalização, mas também da reengenharia dos processos. E é isso que a Sra. Secretária de Estado está a fazer em conjunto com as entidades do setor e que me parece fundamental para conseguirmos chegar aqui a um entendimento relativamente à forma administrativa que este processo deve revestir. E essa capacidade de diálogo, de organização e de avaliação, o Ministério e esta Secretaria de Estado também já deu provas a vários níveis de que é capaz
de o fazer. E, portanto, não posso deixar de me congratular, e também o faço em nome do Grupo Parlamentar do PSD, das várias medidas que a Sra. Secretária de Estado já tomou nestes 6 meses, desde logo a precoce identificação deste problema, que pelos vistos não vem do Governo anterior, porque se tivesse identificado o atraso na concessão desta prestação como um problema, o Governo anterior teria agido. Também faço aqui um parênteses, porque não posso deixar de referir, com todo o respeito, o Sr. Deputado Alfredo Maia, que começa a sua intervenção perguntando o que é que está a acontecer com o subsídio de educação especial. O que está a acontecer é o que acontece há anos, é o que acontecia há anos, e o PCP não pareceu tão diligente nessa altura, porque este atraso não é de hoje, o Sr. Deputado bem sabe disso. Portanto, aquilo que está a acontecer é que se chegou a uma situação limite, que finalmente há um Governo que tem a coragem de olhar de frente, de assumir que há aqui um problema, de assumir que o Governo está a governar para as pessoas, e aliás, faço um segundo parênteses, hoje os portugueses têm mais do que razões para acreditar que este Governo governa para resolver os problemas das pessoas, e mais uma vez o Ministério da Segurança Social tem sido um exemplo maior da resolução, da capacidade de entendimentos ao nível da concertação social, do setor social, enfim, que nos orgulha a todos como portugueses, porque estamos de facto a resolver os problemas das pessoas. E quero aqui reiterar também, julgo que eu posso fazer, ou faço com toda a convicção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que depositamos a maior confiança na Sra. Secretária de Estado da Inclusão para resolver este assunto, para, como nos disse aqui, a partir de janeiro, ter propostas concretas, não só do Grupo de Trabalho, mas também dos grupos parlamentares, de todas as entidades e até das famílias em particular, que façam chegar à Sra. Secretária de Estado sugestões de melhoria, porque sei que tem toda a humildade democrática e profissional também de as acolher, de as analisar e de tornarmos este processo administrativo da concessão do subsídio de educação especial finalmente um processo fácil, ágil e que permita, de facto, cumprir o Estado de Direito junto das pessoas que têm direito a prestações, das quais, como é o caso, depende o desenvolvimento humano e, quem sabe, o futuro da própria vida dessas crianças e jovens. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Sónia Ramos. De facto, como a Sra. Deputada referiu, e tendo em conta aquilo que foi a nossa posição, efetivamente o nosso objetivo é que em janeiro tenhamos respostas concretas relativamente ao procedimento e à regulamentação do subsídio de educação especial. Esse trabalho, como referiu e como também tive a oportunidade de dizer, é um trabalho que está a ser feito e que será sempre feito com todos, com entidades, com os contributos de todos aqueles que quiserem dá-los e que entendem que têm a sua opinião de sugestões para a melhoria do sistema. Porque eu julgo que pode haver situações e pode haver algumas matérias que até podem dividir-nos na forma de vermos as questões, mas eu julgo que todos estamos com um foco e todos sinalizamos vários problemas no que diz respeito. Primeiro, todos temos consciência da importância de um apoio especial nestas situações. Portanto, o subsídio de educação especial, ninguém põe em causa a sua necessidade. Se ele deve estar na PSI ou se deve estar da maneira que está, isso já são outras questões. Agora, todos estamos seguros e alinhados quanto à importância deste apoio. Também me parece que todos estamos alinhados quanto aos problemas que este procedimento na atribuição de subsídio de apoio especial, de subsídio de educação especial tem. E, como referiu, este é um problema antigo. E o grande problema em cima do problema foi nunca ter sido reconhecido que existia um problema. Porque enquanto nós não reconhecermos que não estamos a ser capazes de resolver um problema às pessoas, nunca o vamos resolver. E, portanto, é preciso ter humildade, que os governantes têm que ter a humildade para assumir que nem tudo o que fazem está bem. E, portanto, se são várias as sinalizações que chegam sobre determinado procedimento, não se pode bastar, como foi o que tivemos ao longo de anos, com respostas dizendo os prazos estão a diminuir.
e agora já temos os prazos do processamento que diminuíram em X e no deferimento em tantos e no registro em tantos. Não podemos nos bastar com isso. Essa monitorização deve ser feita, mas não é suficiente, porque não resolve, porque significa sim que nós estamos a ir atrás do prejuízo, estamos a recuperar tempo, mas estamos a ir atrás do prejuízo. E não é desta forma que se resolvem os problemas às pessoas. E, portanto, todos os contributos são bem-vindos, mas dizer o seguinte, esta preocupação é mesmo para melhorar o sistema. É uma medida estrutural que se vai tomar e que se vai tomar uma decisão de perceber qual a melhor forma para que opere, porque o subsídio de educação especial é um direito que nós entendemos da maior justiça. Mas a forma como está a ser tratado nem sempre garante que a justiça chegue no tempo que é desejado e, desde logo, pelas razões que eu disse na minha intervenção inicial, o facto de ser um apoio em que as famílias têm que pagar primeiro e depois é que são reembolsadas, portanto, isto naturalmente impacta muito na vida das famílias. E, portanto, nós temos que olhar para esta situação, temos que nos juntar todos, estarmos todos juntos, olhar para o mesmo sentido e com um único propósito, é resolver o problema. Podem dar as vossas sugestões, nós receberemos todos os contributos, é uma matéria que queremos trabalhar em conjunto, não tem que ser algo que nos divida, tem que ser algo que nos una com um propósito. São as pessoas, as crianças, os jovens que até aos 24 anos necessitam deste apoio. E, portanto, é nesse sentido que nós vamos continuar a trabalhar. E dizer que... Tenho. O Sr. Presidente estava assim, pensei que... dizer ainda que a questão que nós sabemos que o facto de agora as medidas que tomamos mais conjunturais para resolverem a questão no imediato, designadamente este compromisso com o Instituto da Segurança Social no sentido da reorganização dos serviços, é algo que no futuro, naturalmente, há de continuar esta preocupação, mas este reforço, esta reorganização para resolver estas pendências é algo que tem que ser extraordinário para, efetivamente, nós resolvermos este problema das pendências e começarmos do zero. E começarmos daqui para a frente com um processo novo e não vamos criar expectativas às pessoas, que a pior coisa que nós podemos fazer às pessoas é criar as expectativas que vão ter um apoio em determinado tempo e depois esse apoio não chega em determinado tempo e outras vezes até não chega. E eu não estou a pôr em causa nem faço qualquer juízo de valor sobre os indeferimentos. Não conheço os processos, não tenho a capacidade técnica para fazer essa avaliação dos indeferimentos. Devo é dizer que este próprio atraso, que depois vai gerar, que durante um período de tempo gerou-se ali uma expectativa que ia ser recebido um determinado dinheiro para pagar um determinado apoio e depois é indeferido. Portanto, o facto do processo ser decidido tarde tem também esse impacto. E não estou a pôr em causa a qualidade da decisão, porque, como disse, nem avalio, não conheço as decisões, não conheço os processos. Portanto, é uma matéria à qual não vou comentar. Mas, portanto, isto para deixar claro, Sra. Deputada, que efetivamente a preocupação foi, e começamos logo a trabalhar nisso, o grupo de trabalho é formalizado, vai ser formalizado agora, mas este trabalho já está a ser feito, já tem vindo a ser feito. E foi aqui, e foi desta complexidade que nós percebemos do sistema que entendemos, não, nós temos que criar aqui um grupo de trabalho, temos que formalizar um grupo de trabalho e estabelecer um prazo e que, como as situações estão muitas delas identificadas, não precisamos estar nem meio ano, nem um ano a empurrar a resolução de um problema. Não, em janeiro, até 30 de janeiro, nós teremos as conclusões deste grupo de trabalho para tomarmos as decisões, recolhermos os contributos todos e, efetivamente, melhorarmos um sistema que, pelos atrasos, não está a garantir aquilo que deve garantir às pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Então, de seguida, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, e pela sua disponibilidade, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje, cumprimentar também os meus colegas. De facto, este processo na atribuição do subsídio de educação especial já não é novo, inclusive deu origem a uma petição pública em 2022. Portanto, é um processo que já vem dos governos anteriores e aí tem toda a razão. E os governos anteriores, de facto, também nada fizeram e pelos vistos, nem sequer o assumiram. Que ao assumi-lo e ao estar a trabalhar nele, já é um ponto positivo, embora não o resolva. E, portanto, precisamos de ações que não só com grupos de trabalho se consegue resolver, porque nós, os portugueses, estão muito habituados a ouvir dizer que se estão a criar grupos de trabalho, mas depois os resultados desses grupos de trabalho muitas vezes até são colocados na gaveta pelos ministros e pelos secretários de Estado. E, portanto, é importante que o grupo de trabalho apresente as suas sugestões, mas depois também é importante que os decisores as sigam. Mas vamos começar pelo princípio. Vamos começar pelo pedido de apoio. Nós temos falado com alguns pais que nos têm transmitido que há muita dificuldade em a maioria dos pais até ter informação como pedem esse apoio. Inclusive foi criada uma associação de pais exatamente para ajudar os pais, de novo, que se deparam com este problema, a dar-lhes informação como é que esse apoio é solicitado. E aí, uma vez que já nos pediu várias vezes contributos e sugestões, eu até me atrevo a dar-lhe uma sugestão, que se calhar seria interessante esses pedidos de apoio serem feitos nas escolas, quando os alunos, quando as crianças se matriculam, se dirigem à escola, ser a escola a ajudar, embora eu sei que o Ministério da Educação não é o seu, mas se calhar seria uma boa sugestão, porque de facto há pais que têm grandes dificuldades neste pedido. Em seguida, vamos falar um pouco sobre os atrasos. De facto, nós temos aqui famílias com muitas dificuldades, porque as famílias que podem colocam os seus filhos, querem dar o melhor aos seus filhos, todas as famílias o querem fazer, e as que têm alguma possibilidade colocam os seus filhos no privado ou a pagar. E o que se passa aqui é que estas famílias mais desfavorecidas têm que primeiro desembolsar o valor e só depois é que o recebem, o que também é um problema. É um problema principalmente porque algumas delas, basta nós fazermos as contas, se for um pai e uma mãe, e já estamos a partir do princípio que é uma família que não é monoparental, se for um pai e uma mãe a ganhar o ordenado mínimo ou pouco mais que isso, tem muita dificuldade em estar a desembolsar o valor para depois, mais tarde, ser reembolsada. O que leva a que as crianças ficam à espera da decisão para entrarem nas escolas, atrasando o seu desenvolvimento e mais tarde acaba por cair sobre a segurança social novamente, porque se não conseguirmos colocar estas crianças com uma vida mais ou menos ativa, temos esse problema. E depois também há aqui uma questão que eu acho que era importante falar. Estes atrasos que falou, referem-se à ineficiência do Estado. Isso tem que ser dito aqui claramente. O Estado é muito eficiente a cobrar impostos, mas depois é muito pouco eficiente a ajudar quem precisa. E se nestes casos o subsídio até já está atribuído, já vamos em seguida falar na atribuição, mas estamos a falar naquele caso em que o subsídio já está atribuído, porquê estes atrasos? Não é apenas um processo administrativo? É assim tão difícil aos ministérios processarem um subsídio que já está atribuído? Principalmente estamos a falar de famílias que não têm outra possibilidade. E é dever do Estado ajudá-las. Passamos agora à questão da atribuição.
A Constituição da República é clara, que estes cidadãos portadores de deficiência física ou mental têm direito, o Estado assume o encargo da efetiva realização dos seus direitos, isto agora a citar, e, portanto, quanto a isso, não há dúvidas e penso que todos estamos de acordo. Agora, a forma como ele é atribuído. Nós temos tido relatos de pais que têm documentos, juntam ao seu pedido, aqueles que o conseguem fazer corretamente, documentos de técnicos e médicos pediatras que provam que os menores são portadores dessa redução permanente e que necessitam, de facto, desse acompanhamento por técnicos especializados e médicos. Eu digo-vos sinceramente, eu se fosse médica e fizesse um relatório destes, em que analisei a criança, em alguns casos até a criança foi acompanhada por mim, estando eu nesse papel de médica. Fazia um relatório e depois essa criança chegava a uma junta médica e o meu relatório era desdito em absoluto, contradiziam esse relatório, portanto um colega meu que está nessa avaliação contradizia o meu relatório, eu não iria gostar, porque das duas uma, ou eu estava a ser incompetente no relatório que fiz, ou então o médico que avaliou está a seguir uma guideline completamente diferente daquela que eu segui. Normalmente em medicina seguem-se guidelines, eu sei que nesta situação, vai-me dizer que nesta situação há aqui alguma, às vezes não são situações claras, mas penso que a este nível não podem ser assim tão pouco claras. Se já há médicos que fazem relatórios a dizer que as crianças são portadoras dessa patologia, ele poderá ser indeferido, mas terão que ser situações muito residuais e muito bem justificadas. E aí tem toda a razão quando diz que têm que ser muito bem justificadas e têm que ser justificadas aos pais. Os pais têm o direito de saber porque é que o seu relatório foi indeferido. Portanto, a minha questão é mais de âmbito geral, é saber, de facto, o que é que pensa fazer em relação a isto, em relação a estes três capítulos, ao capítulo da ajuda nos apoios, ao capítulo dos atrasos e ao capítulo dos inferimentos. E também se existe algum plano para rever os indeferimentos que já foram feitos e em que as pessoas fizeram reclamações. Já ultrapassei o meu tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada da Felicidade Vital. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Felicidade Vital e dizer que, efetivamente, alguns dos aspectos que referiu concordamos inteiramente com eles, como aqui já concordamos com várias questões que aqui foram colocadas, que é, temos um problema e temos que o resolver. A Sra. Deputada colocou a questão em 3 pontos e no que diz respeito, nos chamou de vários capítulos, dizer que relativamente à primeira questão da ajuda aos pais, acho que sim, acho que faz todo sentido, numa primeira dizer como não ajudar as famílias a instruir um processo, é que não é só aqui, é em vários aspectos e nós temos vindo efetivamente também a detectar noutras situações que muitas vezes há um desconhecimento e até dificuldade em perceber exatamente, porque às vezes os processos são burocráticos, às vezes o Estado não tem a sensibilidade, é verdade e temos que o assumir, não tem a sensibilidade para perceber que a forma como solicita determinadas instruções de processos é por si só complexa e às vezes é necessário que haja uma ajuda para a instrução de processos e nós já temos tido esse cuidado noutros processos e, portanto, naturalmente aqui também me parece fazer todo sentido, havendo necessidade de, efetivamente, ajudar os pais. Eu queria dizer uma questão à Sra. Deputada relativamente ao grupo de trabalho. Eu, quando referi que nós fizemos um grupo de trabalho, tive a preocupação de dizer que não é um grupo de trabalho para vir pensar novamente e identificar uma situação que já está mais que identificada. E disse, inclusive, que este grupo de trabalho era para apresentar conclusões em janeiro, porque eu tenho exatamente a mesma opinião
que aqui referiu, que muitos de nós temos, é que os grupos de trabalho muitas vezes servem para que se faça qualquer coisa sem fazer nada. Mas não é esse o nosso propósito. Nós temos já exemplos dados em 6 meses. Já temos exemplos dados nesse sentido. Vou-lhe dar um exemplo relativamente ao setor social. Nós tínhamos uma questão com o setor social, e permitam-me este parênteses, que é para perceberem, de facto, quando nós criamos um grupo de trabalho é para ter consequências rápidas. Quando nós chegamos à governação, havia uma questão relativamente às atualizações dos acordos de cooperação com o setor social, mas havia um trabalho que nunca tinha sido feito, que era o setor social e o governo sentarem-se à mesma mesa e perceberem qual é o custo real de cada resposta social. Que era para, em função disso, poderem fazer as atualizações e saberem do que estavam a falar uns e outros. E sabe, Sr. Deputado, o grupo de trabalho foi constituído e em julho, portanto nós tomamos posse em 5 de abril, em julho o grupo de trabalho tinha as suas conclusões e, portanto, conseguimos fazer uma atualização extraordinária, como sabem, a semana passada, e estamos a negociar a atualização da comparticipação para 2025. Portanto, é esta a forma que este Governo tem de trabalhar. Os grupos de trabalho são efetivamente para nos ajudar a fazer mais e melhor. E, portanto, este grupo de trabalho que vamos ter as conclusões em final de janeiro será também naturalmente com esse propósito. E aqui entra o capítulo dos atrasos. O que é que vamos fazer? O que é que nós queremos fazer? Nós queremos pôr fim a esta situação de sucessivamente haver atrasos na atribuição de subsídio. Nós sabemos que ele também não pode ser atribuído no imediato porque há procedimentos que têm que ser feitos. Portanto, pensar na solução, na forma de, como referi e volto a reiterar, garantirmos o rigor e a transparência que qualquer apoio do Estado exige, nós temos que agilizar efetivamente o processo. Quanto à questão que referiu entre a declaração médica e as juntas médicas, ou as equipas multidisciplinares, eu devo dizer o seguinte, e reiterar aquilo que disse. A questão das equipas multidisciplinares surge, e nós agora temos que fazer essa análise, se elas são efetivamente, se é efetivamente necessário, se os moldes em que estão a decorrer são os adequados e se efetivamente, porque as juntas médicas, as equipas multidisciplinares o que é que fazem? Fazem a avaliação, fazem um relatório, onde explicam exatamente o porquê da sua posição. Portanto, tudo é feito com transparência, com justificação, com fundamentação. Portanto, é isto que está e é isto que decorre da lei. Agora, elas foram criadas, as equipas multidisciplinares, para auxiliarem, de certa forma, os serviços da Segurança Social que na instrução do processo pudessem eventualmente ter dúvidas porque a declaração médica em que é referida a deficiência de forma permanente e o apoio específico face àquela deficiência nem sempre estava devidamente fundamentada e, portanto, isso gerava dúvidas aos serviços e foi criado, e bem, não estou a dizer que foi criado mal. Agora, temos que perceber, findos estes anos e continuando nós a ter este tipo de relatos e continuando as pessoas a ter a percepção de que há uns que se contradizem, nós temos que olhar e perceber exatamente se há contradições ou não há contradições. Temos que perceber exatamente a situação e é para resolvermos. E, portanto, essa avaliação tem que ser feita. Como referi, reitero novamente, tudo aquilo que nos é sinalizado como sendo um possível problema no procedimento, nós vamos analisar e dar uma solução para ele, ainda que seja dizer, neste aspecto não vamos mudar. Portanto, tudo isto vai ser analisado. Por fim, relativamente aos indeferimentos, reitero aquilo que já referi. Nós temos esta posição, todos os atos da administração pública têm que ser devidamente fundamentados. E, portanto, eles são fundamentados. Nós vamos, e como fizemos, reforçar aos serviços que haja essa preocupação de verificar se efetivamente eles são fundamentados. O que nós conhecemos é que há efetivamente fundamentação, mas vamos verificar se até nisso nós temos que melhorar a forma de chegar às pessoas a justificação da decisão a seu respeito. E, portanto, estou convicta que brevemente, tenho a certeza que brevemente nós teremos aqui a trabalhar e a falar de respostas que temos em cima da mesa para este problema que tem de ser resolvido rapidamente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Então, de seguida, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado, a Dra. Clara Marques Mendes, cumprimento a Dra. Helga Correia também. Gostaria de agradecer a sua presença aqui nesta Comissão, as respostas que, entretanto, já nos foi dando, e de começar por dizer que a Iniciativa Liberal há muito tempo que tem vindo a defender esta necessidade de uma educação verdadeiramente inclusiva, para que todos possam ter as mesmas oportunidades e, obviamente, nesse sentido temos vindo a exigir o funcionamento concreto e efetivo de todos os vários mecanismos de apoio que existem. Um dos temas onde as falhas persistem e continuam a ser identificadas é nesta atribuição do subsídio de educação especial a crianças e jovens com deficiências, que é obviamente especialmente grave, dada toda a vulnerabilidade associada a esta questão. A Iniciativa Liberal, em julho de 2022, apresentou uma queixa à Provedora de Justiça no seguimento de alguns cortes nos subsídios de educação especial e das bonificações por deficiência. Depois, em 2023, questionámos 2 vezes a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social sobre os vários indiferimentos e sobre os elevados tempos de espera. E as respostas foram insuficientes, os problemas continuam e obviamente é mais do que necessário e urgente avançar com soluções que de facto garantam a verdadeira inclusão destas crianças e jovens. Eu estou perfeitamente certa que a Secretaria de Estado atual compreende estas dificuldades. Também sei que não é em 6 meses que se vai resolver tudo aquilo que não foi feito para trás. De qualquer forma, aquilo que nós estamos aqui para fazer é tentar perceber qual é o caminho, qual é o ponto de situação, o que é que vai ser feito para o futuro. De facto, ao fim de algumas rondas é um bocadinho difícil fazer algumas perguntas muito diferentes, mas eu vou abordar aqui só alguns tópicos que gostava que fossem um bocadinho mais concretizados. Nós ouvimos aqui o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, que afirmou que o tempo médio de processamento do subsídio de educação especial é de 244 dias e reconheceu que esse era um prazo excessivo. É certo que, obviamente, deixou o compromisso, como nós já ouvimos aqui, desses tempos serem reduzidos, mas, obviamente, não basta deixar este compromisso e, portanto, a minha pergunta é de que forma concreta é que o Governo vai reduzir estes tempos de processamento, quais são medidas concretas, qual é o objetivo, qual é o timing. É certo que já falou aqui do grupo de trabalho que temos que aguardar algumas conclusões, mas depois do grupo de trabalho apresentar as conclusões, eu gostava de saber se há aqui alguma data com que o Governo se compromete para que esta questão seja resolvida. E aqui, obviamente, eu faço uma espécie de apelo aqui à Secretaria de Estado, porque, de facto, nós não podemos continuar a ter promessas, foi isso que assistimos há muito tempo, e portanto, precisamos de ações concretas, porque, de facto, neste tema, quanto mais tempo demorarmos, mais crianças temos a ser prejudicadas com demoras que são completamente injustificáveis. Depois, outro ponto que nos preocupou da audição do Dr. Otávio Félix Oliveira foi o reconhecimento sobre a falta de comunicação dos sistemas informáticos da Segurança Social. Portanto, de facto, hoje em dia não se espera que, por exemplo, as famílias sejam obrigadas a submeter documentos que já estão na posse da Segurança Social. Portanto, e isto porque as plataformas, por isso, simplesmente não comunicam entre si. Portanto, novamente, pergunto qual é o calendário para a conclusão do tal processo de transição digital que foi aqui falado e como é que o Governo garante que este processo, assim que estiver concluído, vai, de facto, contribuir para a melhoria na eficiência do processo. Depois, já aqui foi referido o elevado número de indiferimentos. Na altura, o relatório da Provedora de Justiça referiu, por exemplo, o elevado número de indiferimentos que eram baseados na inexistência de deficiências, quando nos anos anteriores essas deficiências já teriam sido comprovadas. Portanto, como é que o Governo pretende abordar este problema e qual é o plano, diria que isto vai também sair do grupo de trabalho, mas qual é o plano ou o que é que já podem estar a pensar se pretendem rever os critérios sobre os indiferimentos, como é que vão melhorar a comunicação às famílias, para explicar. Depois também, já aqui foi abordado relativamente à consistência das decisões das equipas multidisciplinares. Portanto, há vários relatos que existe uma desconexão entre as avaliações que são feitas pelas equipas e depois com os relatórios médicos escolares. Novamente, isto depois leva aos tais indiferimentos. Portanto, novamente, qual é a resposta do Governo? Para terminar, estava aqui a tentar não saltar algumas, para não estar a repetir perguntas. Para terminar, eu
Gostava de referir que, de facto, as famílias que têm crianças e jovens com deficiências, e não só quando já não são crianças e jovens, têm uma elevada carga burocrática para tratar deste tipo de apoios. Portanto, são muitos os apoios diferentes, cada um com regras próprias, complicadas, muitas vezes não são cumulativos, às vezes são, depende. Portanto, basicamente, quer dizer, temos subsídios de educação especial, bonificação do abono de família, subsídio para assistência a filhos com deficiência, a tal prestação social para a inclusão. Portanto, temos aqui um conjunto de mecanismos que ainda bem que existem, mas de facto as regras são complexas e são várias. Portanto, aquilo que eu há pouco referiu que neste momento estava tudo a ser ponderado, portanto, e que estava tudo em cima da mesa, portanto, a preocupação que nós temos enquanto grupo parlamentar, a questão da simplificação das burocracias tem sido sempre uma bandeira da iniciativa liberal, portanto, aquilo que pergunto é se podemos caminhar para ser pensada algum tipo de solução de simplificação destes processos, que não seja só uma agilização de processos, ou seja, que seja uma verdadeira simplificação e eventualmente agregar alguns destes apoios. Portanto, eu quero mesmo perceber se é isto tudo que está em cima da mesa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem para responder a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Cordeiro, também muito obrigada pelas suas questões e pela reflexão também que aqui nos deixou. E eu começo por dizer, sim, está tudo em cima da mesa, porque tudo o que me referi, e volto a repetir-me, tudo aquilo que nos vai sendo sinalizado e aquilo que eventualmente surgir ao longo desta avaliação que está a ser feita neste grupo, vai ser revisto e reanalisado. E sim, mais que a agilização, a simplificação também fará parte. Aliás, em vários aspectos, não só no que diz respeito ao subsídio de educação especial, há muitos aspectos que nós estamos a trabalhar e com o tempo os seus deputados vão começando a perceber, muitos aspectos que nós estamos efetivamente a simplificar, porque não só é burocracia, aliás, fizemos isso também na própria revisão que fizemos recentemente ao Estatuto do Cuidador Informal, precisamente com o propósito, olha, vai um bocadinho ao encontro daquilo que disse há pouco a Sra. Deputada Felicidade Vital e também ao encontro daquilo que a Sra. Deputada Joana Cordeiro está a referir, que é, o que nós fizemos no Cuidador Informal foi, de certa forma, ajudar a instruir processos que às vezes não são fáceis para quem é cuidador e que tem dificuldades e, portanto, nós criamos formas de, através de um estatuto provisório, ter quem ajude a criar, a instruir todo esse processo e também simplificamos. Portanto, são preocupações que estão presentes e estas são alguns exemplos e mais nós iremos continuar. Porque a simplificação, garantindo sempre o rigor e a transparência, a simplificação, a desburocratização de processos é essencial para que efetivamente as respostas cheguem às pessoas. Porque muitas vezes nós verificamos que há uma bondade numa medida, numa iniciativa que se toma e quando vamos a verificar ela não chega às pessoas, vamos perceber porque é que todo o processo de operacionalização é extremamente complexo. E eu digo, e a Sra. Deputada disse assim, é um problema antigo, e os problemas continuam, pois continuam, Sra. Deputada, porque me referi, até há 6 meses atrás, ninguém foi capaz de assumir que havia um problema. E não foi feito nada. Foi-se limitando a dizer, mudaram, agora diminuímos em X dias, agora diminuímos nesta porcentagem. Não é suficiente. É bom, mas não é suficiente. E, portanto, este grupo de trabalho vai dar muitas das respostas que a Sra. Deputada coloca e eu devo dizer que a brevidade das soluções será, de certa forma, vai ao encontro da brevidade com que nós pedimos as conclusões. E, portanto, em janeiro teremos as conclusões e é tomar decisões face às conclusões que nos chegam. Portanto, eu acredito que será breve, não lhe posso naturalmente dar um prazo, mas a garantia de todo o empenho e para que seja breve, porque nós temos efetivamente muita vontade política, porque às vezes também é disso que se trata, de que os apoios sejam realidades na vida das pessoas e não estejam apenas no papel. E a Sra. Deputada também disse muitas vezes e falou, porque de facto, efetivamente, muitas vezes nos habituamos a ouvir
que determinadas situações iam acontecer e depois elas acabavam por não acontecer porque não saíam do papel e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar. Quanto ao sistema informático, também vai ao encontro daquilo que a senhora deputada referiu, porque com este trabalho que está a ser feito através do Instituto da Informática, o que se pretende, portanto, é ter um mecanismo em que os próprios recibos possam ser carregados de uma forma muito mais ágil, com segurança, e isso também vai permitir, desde logo, agilizar processos. Portanto, se queremos simplificar e agilizar com estas medidas. A senhora deputada falou-me relativamente também à questão dos indeferimentos e se vamos rever os critérios, vamos mudar os critérios. Pronto, vou acabar por me repetir um pouco, porque tudo isso também vai resultar, de certa forma, daquilo que vier do grupo de trabalho. Portanto, e eu dizer agora aquilo de aspectos que já identificamos não nos parece fazer assim, não nos parece fazer sentido desde logo, porque temos que deixar que o grupo de trabalho faça o seu trabalho, o seu caminho e rapidamente nos dê soluções. Mas naturalmente a nossa preocupação é, a partir do momento em que a lei, em que as regras são criadas e que existem regras para a atribuição e, portanto, se não forem cumpridos aqueles requisitos é indeferido, a nossa preocupação vai ser sempre, como aliás tem que ser e como aliás tem sido, é que não nos cheguem os beneficiários de determinada medida ou os requerentes de determinada medida a dizer que não perceberam porque é que a sua prestação, porque é que o seu apoio foi indeferido. Isto não pode acontecer. Portanto, essa vai ser sempre uma preocupação que nós vamos ter e que tem havido, e é como refiro, as situações, há fundamentações das decisões, mas o facto de nos chegarem percepções, nós temos que perceber porque é que as pessoas não perceberam, o que é que nós temos que melhorar aqui. E, portanto, isso, desde já digo que essa preocupação vamos ter. Agora, quanto aos critérios, naturalmente, teremos em conta aquilo que for resultado do grupo de trabalho. O mesmo se diga relativamente aos médicos e às equipas multidisciplinares, face àquilo que referi. São muitas situações, o Sr. Deputado Alfredo Maia também sinalizou, quando da apresentação do requerimento e no próprio requerimento, situações, os Srs. Deputados também já foram referindo ao longo desta manhã que efetivamente há decisões diversas e que isto gera dúvidas também nas pessoas, portanto também isto nós vamos olhar e clarificar para as pessoas perceberem exatamente as regras que são aplicadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra, então, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, nossa antiga colega nesta comissão. É um tema que nós temos acompanhado nos últimos anos. Aliás, enquanto deputada, lembrar-se-á das vezes que também chamou aqui o Governo para debater este assunto. Também pelas respostas anteriores, as perguntas, muitas já foram tocando nos aspectos que gostaria de referir e pelas respostas anteriores também intuo que vai remeter para o grupo de trabalho, na medida em que anunciou a criação desse grupo de trabalho, ele irá fazer a sua avaliação até janeiro e, portanto, imagino que várias das questões que vou colocar tenham essa resposta. Mas creio que não está em causa a necessidade de um subsídio ou, antes, não está em causa a necessidade do apoio a crianças e jovens com deficiência para poderem beneficiar destes apoios. Está em causa saber se o modelo deste subsídio deve continuar ou não. Do nosso ponto de vista, não deve continuar nos moldes em que existe. Deve continuar o apoio, mas não nestes moldes. O que é que nos parece que não funciona neste subsídio? Primeiro, há problemas na referenciação, já foram aqui identificados. Quer dizer, no fundo nós temos equipas multidisciplinares cuja avaliação sugere que os médicos que fazem a avaliação inicial não justificam convenientemente, ou que uma percentagem, penso que são cerca de 25%, à volta de 25% de processos que não são validados, no fundo, pelas equipas multidisciplinares. Não sei se a percentagem, se é esta, penso que sim, da audição que tivemos aqui com o Instituto da Segurança Social. Mas, portanto, da parte das equipas multidisciplinares, sugere-se que
há uma percentagem não negligenciável de justificações médicas que não são consistentes. E sugere-se também que o facto de haver um negócio lucrativo em torno destes apoios e de entidades lucrativas que beneficiam destes apoios serem elas próprias a promover a referenciação dos jovens, que isto gera uma perversão, porque não são entidades isentas e são entidades que querem promover o máximo possível de jovens a beneficiarem destes apoios. Por outro lado, as famílias, provavelmente apoiadas pelos médicos que fazem esta referenciação inicial, dizem que as equipas disciplinares fazem uma avaliação que é pouco cuidada, uma avaliação que muitas vezes nem sequer é feita de forma presencial e que muitas vezes é feita num tão curto espaço de tempo que não é, digamos, credível, sobretudo se comparada com a avaliação inicial feita pelos médicos. Portanto, há aqui um problema. Nós entendemos que este problema de referenciação tem que ser resolvido e a melhor forma de ser resolvido seria que estes apoios pudesse haver uma provisão pública direta destes apoios, porque aqui não se colocava a questão de saber se há interesses privados que estão aqui de certa forma, a enviesar as avaliações que são feitas relativamente aos apoios e à referenciação. Segundo aspecto, a comparticipação familiar. Este subsídio tem, no fundo, uma condição de recursos, se quisermos, que resulta de se ter em conta a comparticipação familiar. Será que deveria ter? Ou seja, se isto for propriamente um direito das crianças, não deveria ser um direito tal como é o direito à educação, tal como é o direito à creche, isto é, não deveríamos conceber este direito independentemente da aplicação de uma condição de recurso ou de uma comparticipação familiar, porque a ideia da comparticipação familiar, no fundo, o que tem subjacente até do ponto de vista político e jurídico é que isto é uma responsabilidade das famílias e o Estado depois dá um apoio. Se nós concebermos que isto não é uma responsabilidade ou uma obrigação familiar, mas é um direito das crianças, então o Estado tem que entrar totalmente na comparticipação destes apoios e, do nosso ponto de vista, não apenas na comparticipação, mas na provisão direta dos apoios. Em terceiro lugar, a questão dos atrasos. Os atrasos criam um bloqueio objetivo ao acesso a estes apoios. E, em quarto lugar, a questão de ser um apoio que é feito mediante reembolso, o que também introduz aqui um problema, que é o facto de, combinado com o atraso, o modelo do reembolso significa que só as famílias que tiverem uma disponibilidade financeira à partida, ou então as empresas que promovem este tipo, ou que facilitam, que oferecem este tipo de apoios, ou as empresas avançam com os apoios sem receberem o valor correspondente, na expectativa de que o apoio vai ser aprovado e que depois vão receber esse valor, ou é a própria família que tem que desembolsar sem receber o apoio e sem saber sequer se o apoio vai ser validado. Então, parece-nos que, do ponto de vista da referenciação, da comparticipação familiar e do modelo de reembolso, são três aspectos do desenho deste apoio que têm que necessariamente ser revistos se nós quisermos transformar isto num apoio que é um direito das crianças e jovens com deficiência que são referenciadas como tendo necessidade destes apoios. Nós entendemos que era preciso mexer nestes três aspectos e deveríamos caminhar, e aqui talvez não tenhamos consenso neste Parlamento, mas nós entendemos que deveríamos caminhar para a inclusão destes apoios no sistema educativo e para a sua provisão direta pelo Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder também com 6 minutos a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Soeiro, também muito obrigada pelas questões e pelas reflexões que aqui partilhou connosco e inclusive as sugestões do Bloco de Esquerda para uma mudança neste apoio. E já irei aí, mas vou dizer que o Sr. Deputado começou a sua intervenção por referir que eu própria, portanto este é um problema antigo, eu própria já quando existiam as funções de deputada questionei várias vezes o Governo sobre esta situação e devo dizer que foi precisamente também por isso
por saber que há muito que este problema existia e que eu, tendo a oportunidade no Governo de efetivamente dar seguimento àquela que era uma preocupação que sinalizávamos, era ser coerente com aquilo que estávamos a fazer, e foi precisamente por isso que de imediato no Governo começamos a trabalhar para perceber, assumindo que temos um problema e como é que o vamos resolver, porque efetivamente nós estamos aqui para resolver os problemas às pessoas e não é para anunciar e não fazer, é anunciar o que vamos fazer, dizer o que vamos fazer, não temos problemas de dizer que vimos aqui, também dizer vamos fazer isto. Agora, gostaríamos de chegar cá hoje e dizer já está feito, ou havia algum trabalho, ou estava uma reflexão feita. Não estava reflexão feita, portanto, começamos a fazer essa reflexão, estamos a fazer essa reflexão e brevemente ela será. E como disse o Sr. Deputado, é muito bem, é assim, não está em causa o apoio, está em causa a forma como ele está desenhado. E é precisamente esse trabalho que estamos a fazer, porque eu acho que fica mais que claro ao longo desta manhã que nós todos estamos alinhados com o propósito de que este apoio chegue de forma mais justa, mais rápida às pessoas. Podemos ter opiniões, e o Sr. Deputado acabou de referir algumas sugestões, que naturalmente nós vamos também ter em conta, e tendo a oportunidade de ouvir as opiniões de outros colegas e eventualmente ouvir entidades, são várias soluções que são apresentadas para este mesmo problema. E, portanto, o que é que nós vamos ter que fazer? Em função dos vários contributos e das várias reflexões que nos são deixadas, tomar a decisão daquela que seja a mais adequada para resolver a questão. Portanto, eu não posso exatamente dizer o que vai ser desenhado, posso deixar a garantia de que vai ser tão breve quanto possível, sendo que a identificação das questões será, como referi e reitero, em janeiro, final de janeiro de 2024, e a questão de 2025, e a questão da Junta Médica, que vulgarmente dizemos Junta Médica, que é a avaliação das equipas multidisciplinares, a questão da declaração médica, esta questão que gera dúvidas, reitero e deixo aqui o compromisso, também vai ser analisado. Tudo o que pudermos fazer para clarificar e garantir mais transparência às pessoas no que diz respeito aos processos, nós vamos alterar e vamos introduzir essas questões. Relativamente à questão, e o Sr. Deputado disse muito bem, eu também tive a oportunidade de dizer isso na minha intervenção inicial, é que efetivamente também temos que olhar com especial atenção não só pela natureza deste apoio, mas também pela forma do apoio ser mediante reembolso. Porque, de facto, isto cria um impacto maior na vida das famílias e muitas vezes nas famílias, como referiu, e muito bem mais frágeis. Portanto, não sei exatamente, portanto, acho que no imediato temos que agilizar o processo. Mas também queria dizer uma coisa, por vezes acontece o seguinte, o processo está deferido, mas demora a ser processado porque os recibos às vezes também demoram a chegar aos serviços. Portanto, nem tudo resulta do próprio procedimento. Portanto, às vezes também as próprias pessoas demoram a entregar os recibos. E depois tem um problema informático, depois os recibos têm a ser carregados. E, portanto, é aqui que também temos que melhorar. Portanto, este apoio no que diz respeito à sua natureza e desde logo à forma como é dado tem que ser mais eficaz, mais eficiente e mais eficaz. E relativamente às questões que o Sr. Deputado referiu no que diz respeito às entidades prescritoras, às situações em que são feitas as declarações para tratamentos, dizer o seguinte, a legislação foi feita no sentido de garantir sempre isenção e transparência no processo. Portanto, é isso que nós temos que fazer, é verificar sempre, e há situações, inclusive, que é motivo para indeferimento. E, portanto, nós temos que também ter a capacidade, efetivamente, de fiscalizar
aquilo que é a ação e a atribuição dos subsídios. Portanto, face às questões que colocou, eu julgo que ter respondido. Face às reflexões, eu vou tê-las como reflexões e como sugestões de alteração, não me pronunciando efetivamente sobre elas, mas dizendo que são precisamente estas as questões que estão em análise, porque são precisamente estas questões que nós já muito identificamos como a necessitar de uma avaliação e seguramente a necessitar de ser alteradas. A forma, logo veremos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Tem a palavra então o Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por manifestar a minha perplexidade pela estranheza que o PSD aqui verbalizou quanto à oportunidade desta iniciativa do PCP, como parecendo visar este governo. Se o PSD não tem memória, creio que bastaria ler o requerimento para estas audições e remeto para o último parágrafo da primeira página e os parágrafos seguintes da segunda página, onde está explicitado ao que vimos e porque é que vimos. E está expresso no requerimento que se trata, cito, de uma realidade com vários anos. Aliás, se tentassem mais em detalhe, verificariam que esse requerimento cita uma pergunta ao Governo datada de 21 de março, portanto ainda na vigência do Governo anterior e reportando-se designadamente a factos do transcurso do exercício do Governo anterior, designadamente em relação ao ano letivo 2023-2024 e a anos anteriores. Mas se tivessem cuidado de ver o que é que tem acontecido ao longo destes anos, verificariam que desde 2016, isto é, o ano em que foram detectados estes problemas, o PCP tem vindo a levantar por diversas ocasiões esta questão, a fazer perguntas ao Governo e, nomeadamente em 2023, voltou a fazer perguntas ao Governo anterior e até a apontar medidas. Bom, dito isto, Senhora Secretária de Estado, apesar de deixar poucas respostas relativamente a questões muito concretas e a remeter para os resultados do grupo de trabalho, esperemos que ele corresponda às expectativas, não é? E que traga respostas concretas e céleres e soluções concretas e céleres. Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas, não muitas, desde logo saber se está a ser equacionada a possibilidade de concentrar esta matéria num único Ministério e a saber se concretamente o Ministério da Educação, até no sentido de garantir que o apoio é direto e sem encargos para as famílias e que muito menos as famílias terão de avançar com quaisquer despesas. Mas no imediato, enquanto isso não é feito, que medidas estão a ser tomadas e medidas de emergência estão a ser tomadas no sentido de que o reembolso seja o reembolso imediato, mas de preferência o pagamento antecipado, até tendo em conta o histórico das despesas, naturalmente com acerto de contas. Ora, a senhora Secretária de Estado, relativamente à justificação para a criação das equipas multidisciplinares, referiu aqui mais que uma vez que resultou da necessidade da interpretação ou do esclarecimento das declarações médicas originais e por isso foram criadas as equipas no sentido de auxiliar os serviços na interpretação. Ou seja, e foi a senhora Secretária de Estado que aqui referiu, creio que mais que uma vez, que estamos a falar de processos que são, cito, extremamente complexos. Sim, são. Mas eu pergunto se a criação de equipas multidisciplinares com o objetivo que referiu, se ao contrário de ajudar, veio criar mais entropias. E a questão que se coloca de forma muito simples é esta: se não seria mais simples, mais rápido,
os serviços pedirem esclarecimentos ao médico emissor do parecer, da prescrição, do relatório. Isso não seria mais avisado em existindo interpretações diferentes e práticas diferentes pelos médicos prescritores ou que emitem estes pareceres, se não seria mais avisado que, através de uma norma administrativa ou de um ato legislativo, elaborar um conjunto de normas de orientação, de critérios objetivos que o parecer clínico deveria seguir obrigatoriamente. Ou seja, trata-se de prevenir a montante um problema que, tendo sido identificado a jusante, não só não foi resolvido, como, pelos vistos, foi tornado ainda mais complexo e que está na origem, como bem reconheceu, da morosidade das análises e das decisões. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, mais uma vez, cumprimentá-lo e agradecer as questões que colocou. Eu vou começar aqui pelo fim da questão das juntas médicas, das equipas multidisciplinares e das questões da declaração médica. O que eu disse é aquilo que resulta, efetivamente, da lei a quanto da regulamentação das equipas multidisciplinares, que diz precisamente no despacho 1498, julgo, já estou com dificuldade de ler, 2016, que refere claramente a situação... 11.498. Pronto, ok, 11.498, peço desculpa, onde diz claramente o propósito da criação das equipas multidisciplinares e é precisamente esse o pressuposto. Agora, tudo aquilo que o Sr. Deputado referiu, eu devo dizer, está a ser visto e vai ser visto. A sugestão que deixou é uma sugestão interessante. É uma sugestão interessante e, como lhe digo, iremos naturalmente avaliar se a questão de poder ser pedido um esclarecimento se poderá passar por aí, efetivamente. Portanto, nada está fechado. Como referi, os contributos são bem-vindos e, portanto, acho que a questão que referiu é uma questão também a ter em conta, porque, efetivamente, nós sabemos que atrasa o processo. O facto de estar a remeter o processo para uma equipa multidisciplinar atrasa o processo. E também não sabemos, que é uma questão que também está em cima da mesa, se as equipas multidisciplinares que existem são suficientes para aquilo que é o conjunto de situações a analisar. Portanto, tudo isto está em cima da mesa. E, Sr. Deputado, dou-lhe a garantia do nosso empenho para simplificar. Isso, dou-lhe essa garantia. Como também já tive a oportunidade de dizer, de certa forma, gostaria de vir aqui já com questões mais concretas, mas eu tenho que ser honesta e transparente, que é a questão é complexa, é antiga e tem que ser maturada. Portanto, eu não podia vir aqui e perceber que é preciso uma reflexão e indicar caminhos quando temos um grupo de trabalho a analisar, mas também terei toda a disponibilidade para, se assim o entenderem, vir cá quando tivermos as decisões tomadas para vir explicar as medidas, ou até mesmo antes, quando os seus deputados entenderem, quando tivermos a conclusão do que foi referido pelo grupo de trabalho. A questão do Ministério da Educação, de ficar tudo centrado no Ministério da Educação, eu digo aquilo que já disse relativamente a alguns aspectos. Várias são as sugestões. As sugestões passam muito, e aqui já ouvimos isso, por incluir esta prestação na prestação social para a inclusão, passam por centrar tudo na educação, passam por, como o Sr. Deputado acabou de referir, por ter um esclarecimento adicional da declaração médica ao invés de recorrermos à junta médica. Portanto, tudo está em avaliação e, portanto, não posso dizer muito mais que isto, posso é dizer que, e acho que o facto de nós termos trabalhado desde a primeira hora, termos já constituído um grupo de trabalho na sequência de identificarmos, porque isto já resultou de trabalho feito. A necessidade de criar este grupo de trabalho, atenção, resultou já de um trabalho que começamos a fazer desde a primeira hora, porque nós já sabíamos que o problema existia e já sabíamos que estávamos naquele lugar, naquelas funções, para resolver este e outros problemas. E, portanto, começamos de imediato a fazê-lo. E concluímos que é preciso, que não era suficiente
que era preciso fazer uma avaliação mais minuciosa, que era preciso ouvir entidades, e como já começamos a fazer também, que é para colher estes contributos tão enriquecedores e que tanto nos ajudam, porque muitas vezes é na riqueza deste debate e até na divergência de opiniões que nós encontramos a convergência e as melhores soluções para as pessoas. E nós queremos seguramente apresentar uma solução que seja uma solução que resulte de contributos de todos para garantir efetivamente eficiência e eficácia. E no imediato, medidas urgentes. Sr. Deputado, um dos aspectos que referi na minha primeira intervenção foi isto que nós temos como medidas em curso, para serem medidas estruturais, designadamente as questões da informática e as questões a sair do grupo de trabalho, são questões estruturais que nós queremos ver efetivamente para o futuro. No imediato, o que nós encontramos como solução é dar resposta imediata às pessoas, é pôr o foco em agilizar os processos. O Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social teve a oportunidade, do Conselho Diretivo da Segurança Social, teve a oportunidade julgo que o dizer aqui também em Comissão, mas já houve um compromisso, há uma grande articulação entre todos os ministérios envolvidos na atribuição deste apoio, entre todos os serviços envolvidos, no sentido porque nós percebemos que efetivamente a situação como está, não está bem. E nós temos que trabalhar para encontrar soluções. E no imediato foi reorganização dos trabalhos de forma a que as pendências sejam efetivamente diminuídas e que nós possamos dar mais garantias em tempo útil às pessoas. E mais uma vez agradecer e sobretudo também agradecer a oportunidade que o requerimento do PCP deu ao Governo para vir aqui ao Parlamento, dizendo aquilo que está a fazer, numa matéria tão importante e estarmos sempre à disposição, e é a nossa obrigação, de vir aqui ao Parlamento prestar contas daquilo que é a nossa atividade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Então, terminada a primeira ronda, temos duas inscrições para a segunda ronda, com intervenções de 2 minutos, a que a Sra. Secretária de Estado depois irá responder com igual tempo em conjunto. Sr. Presidente, temos uma inscrição do Sr. Deputado João Ferreira. Então, a primeira inscrição é da Sra. Deputada Lia Ferreira, a que seguirá a Sra. Deputada Sónia Ramos e depois o Sr. Deputado João Ribeiro. Muito obrigado. Sra. Deputada, tem a palavra. Também precisa de ter microfone. Nós não nos importamos se prosseguirmos com as intervenções seguintes, certo? Sra. Deputada Sónia Ramos, se fizer favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me também referir ao Sr. Deputado Alfredo Maia que a minha intervenção foi no sentido de observar a sua estranheza relativamente à complexidade e ao atraso deste assunto. Precisamente por ter lido, de facto, o requerimento do PCP, é que, e por de alguma forma terem reconhecido que o problema vem de 2016, à altura, aliás, em que o PCP calcionava as decisões do Governo, e não terem, de facto, exigido a resolução do problema.
Senhora Secretária de Estado, muito obrigada mais uma vez e sublinho aqui a humildade democrática na identificação deste problema do atraso na concessão por variadíssimas razões e constrangimentos do subsídio de educação especial. Obrigada pela criação do grupo de trabalho que hoje nos anuncia aqui. Temos razões para acreditar que este grupo de trabalho em janeiro vai, de facto, facultar-nos um conjunto de soluções que a Sra. Secretária de Estado irá analisar e executar, até porque temos prova disso que esta Secretaria de Estado, à semelhança do que fez com a criação de outros grupos de trabalho, nomeadamente para a atualização extraordinária do setor social, deram frutos e estão no terreno. E, portanto, agradecer esta sua proatividade no sentido da resolução dos problemas e, portanto, mais uma vez agradecer as informações que aqui nos deixou, na certeza de que elas terão uma correspondência prática à realidade dentro em breve. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lia Ferreira. Obrigada. Só esclarecer, em primeira instância, que os problemas não começaram em 2016. Em 2016 começaram-se a reverter problemas deixados, herdados pelo governo anterior e que o Partido Socialista conseguiu reverter com a revogação dos protocolos que foram constituídos entre o ICE e a Direção-Geral de Estabelecimentos de Ensino na altura do governo anterior. E os dados estatísticos que são públicos, que estão no portal da Segurança Social, corroboram aquilo que estou a dizer. Os problemas não começaram em 2016, os problemas começaram a ser resolvidos em 2016, que é muito diferente face àquilo que tinha acontecido em outubro de 2013, que foi onde os problemas agravaram, em outubro de 2013, sendo que em fevereiro de 2014 tinham dado entrada na Provedoria de Justiça 400 queixas por causa da medida do governo anterior. Agora, relativamente às questões que eu gostaria de colocar, Sra. Secretária de Estado, gostaria-me de perceber qual a composição deste grupo de trabalho, porque efetivamente não encontrei o despacho da sua Constituição e a composição deste grupo faz toda a diferença nos trabalhos, e gostaria também de saber se, independentemente dos resultados deste grupo de trabalho, se está ou não o Governo disposto a considerar a perda, a retirada da condição de recursos para o acesso aos apoios. Mais ainda, qual o âmbito de trabalho deste grupo de trabalho, porque uma coisa é ser um grupo de trabalho focado apenas naquilo que é o subsídio, outra coisa é ser um grupo de trabalho mais alargado para tudo o que é educação inclusiva. E, por último, gostaríamos também de perceber se está previsto algum incremento de verba para este subsídio que está em curso para o ano 2025. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra então o Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, meus colegas deputados. Sra. Secretária de Estado, obrigado por estar aqui connosco a prestar esclarecimentos. Eu não posso deixar de fazer uma pequena observação do que me antecedeu, que é, eu já estava preocupado, agora fiquei ainda mais, que esse o problema se começou a resolver em 2016, ainda não se conseguiu resolver, coitadas das pessoas que estão à espera da solução há 8 anos, quer dizer, e estamos aqui a falar de famílias com recursos financeiros muito escassos e ainda mais difícil se torna. Eu gostava de fazer uma pergunta muito concreta à Sra. Secretária de Estado, que é, visto que estas famílias têm recursos muito reduzidos, o grupo de trabalho está a funcionar e vamos ter resultados só em janeiro, ou seja, para responder diretamente a estas famílias que estão à espera deste subsídio, até janeiro não esperem mudanças. Ou seja, até janeiro vão ter que continuar a ser do orçamento das famílias a sair esse dinheiro, até janeiro não haver mudanças. A minha pergunta é mesmo concreta, é se podem esperar já alguma alteração daqui até janeiro, ou se é mesmo só quando o grupo de trabalho acabar é que vai haver uma alteração. É mesmo só essa pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda a palavra uma última inscrição, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve. Naturalmente que o PCP conhece os problemas, as razões, as causas que estão na sua origem, e é por isso que tem vindo a insistir num conjunto de questões e a apontar também soluções, e tem feito várias vezes. Estes problemas, de facto, já deveriam estar resolvidos,
E é por eles existirem que temos verificado, temos nota de inúmeras desistências por parte das famílias que desistiram de pedir estes apoios, não porque não precisam deles, mas porque de facto se trata de um processo penoso e, sobretudo, frustrante. E, portanto, é urgente resolver de uma vez por todas estes problemas que estão identificados. A senhora Secretária de Estado fez, aliás, o favor de referir isso. Os problemas estão identificados, agora estamos a refletir sobre como resolver. Senhora Secretária de Estado, reflita no instante, se faz favor, está bem? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para um conjunto, para responder a este conjunto de questões, com um limite de tempo de 8 minutos, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo então pela Sra. Deputada Sónia Ramos, agradecendo as palavras de incentivo à atuação do Governo nesta matéria e também reiterar o empenho do Governo em resolver efetivamente este problema com respostas estruturais e com respostas conjunturais. E aqui aproveito para responder ao Sr. Deputado João Ribeiro, dizendo que efetivamente o Sr. Deputado refere que temos que as pessoas até janeiro, as famílias até janeiro não podem esperar nada. Não foi isso que eu disse precisamente o contrário. Eu disse que nós identificamos um problema e um problema que precisa de respostas estruturais. Essas respostas estruturais têm de ser refletidas. Sou pena de estarmos a fazer uma alteração e depois a seguir temos que alterar outra vez porque não funcionou, porque não foi devidamente maturado. Portanto, nós dissemos e identificamos isso. Há duas medidas que se prendem com as questões informáticas e as questões que vão sair e resultar do grupo de trabalho, que é uma reflexão abrangente sobre o subsídio, da atribuição do subsídio de educação especial. Estes são estruturais. Mas no imediato fazemos aquilo que está ao nosso alcance fazer, que é organizar os serviços e dar foco na agilização dos processos e terminar as pendências. É isso que nós podemos garantir às famílias, é o empenho de que mais rapidamente os processos vão ser decididos e vão ser tramitados. Portanto, julgo que respondi à questão que sinalizou e também devo desde já dizer que concordo inteiramente com o início da sua intervenção e aproveito para responder à Sra. Deputada Lia Ferreira, dizendo o seguinte: Sra. Deputada, com todo respeito, é com esse tipo de postura que nós tivemos 8 anos a saber que havia um problema no subsídio de educação especial e nada foi feito. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que a nossa bondade de fazer as coisas nem sempre corresponde à eficácia no terreno e nas pessoas. E, portanto, não vale a pena estarmos a dizer, ou seja, não é valer a pena, isso cada um interpreta como entender. Eu entendo é que ninguém compreende como é que nós temos atrasos identificados há anos e continuamos a dizer os problemas começaram em 2016, os problemas começaram com o PS, os problemas começaram com o PSD. Não interessa. Os problemas existem. E é isso que nós temos que fazer. Nós estamos a governar para todas as pessoas. E, portanto, todas as pessoas merecem a nossa preocupação. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. É importante olharmos para o passado para percebermos porque é que chegamos aqui. E depois foi isso que fizemos. Olhamos para o passado e percebemos que nada foi feito. Existe este problema, está identificado, vamos identificar, sinalizamos isto. Agora, o caminho que temos a fazer é encontrar soluções. Portanto, parece-me que foi precisamente por essa questão, por esse não aceitar que efetivamente o processo tem que ser revisitado e redesenhado, que nada foi feito nestes anos. Ainda para dizer, relativamente ao grupo de trabalho, o grupo de trabalho é constituído, eu julgo que disse, mas não é constituído em articulação, é constituído por membros da Secretaria de Estado da Ação Social e da Inclusão, constituído pelo membro do representante do Ministério da Educação e um representante do Ministério da Saúde, sendo que este grupo de trabalho, à semelhança dos grupos de trabalho, que é uma prática habitual, irá ouvir
entidades que entender e que se pareçam com conhecimento destas matérias e já foram unidos, como eu referi, porque isto é um trabalho, o grupo de trabalho é formalizado, não viu nenhum despacho, mas há de ver, porque nós ainda não formalizamos o grupo de trabalho, eu disse isso. Eu disse, nós começamos este trabalho desde o início e constituímos agora para um grupo de trabalho. A mim, se ele sai em despacho, se não sai em despacho, não é o mais relevante aqui. O que lhe garanto que o mais relevante é que de 31 de janeiro o grupo de trabalho apresenta as suas conclusões. Essa é a garantia que lhes deixo, que apresenta as suas conclusões. E, Sr. Deputado Alfredo Maia, refletir no instante, é isso mesmo, Sr. Deputado. As reflexões merecem o seu tempo, mas é uma reflexão que já está, à medida que vamos trabalhando e identificando, fomos refletindo. E, portanto, como eu tive a oportunidade de responder aqui já ao longo desta manhã, dizer que, tão breve quanto possível, nós teremos uma solução. Eu não posso dizer uma data, por sob pena de estar aí sim a anunciar algo que eu não posso controlar. Eu posso garantir que dia 31 de janeiro, até 31 de janeiro, até pode ser antes, teremos as conclusões do grupo. E muito rapidamente a reflexão ou seja, não é a reflexão, é a decisão do caminho a seguir será tomada. E pronto, e mais uma vez termino e agradeço novamente a oportunidade que me deram para estar aqui presente e sintam-se todos à vontade para enviarem os contributos que entenderem sobre esta matéria. Muito obrigada. Obrigado. Sim, o 31 de janeiro é o comentário de uma data bem republicana. É fim de janeiro, é 31. Senhora Secretária de Estado, muito obrigado pela sua vinda e pelas respostas, um agradecimento extensível à sua equipa. Dava por terminada a audição, nós vamos despedir-nos da Senhora Secretária de Estado. Não sei se penso que fazemos uma paragem de 5 minutos, e retomaremos os nossos trabalhos para a segunda parte da nossa agenda. Até já.